hoje mais cedo prosseguiu o acordo de cessar-fogo, então, entre Israel e o Hamas, no sentido da entrega dos reféns. O acordo desperta ânimos fortes por uma série de questões. Houve a entrega de mais 8 reféns indo de Gaza de volta para Israel hoje. Bom, 3 deles de volta para Israel, israelenses, 5 deles tailandeses que retornarão na sequência para a Tailândia. Em troca, 110 prisioneiros palestinos saem de Israel de volta para Gaza, muitos deles terroristas. E chegaremos nesse ponto em um instante. A gente passa primeiro pela especificidade do fato e depois a gente discorre sobre a circunstância. Então, fato e circunstância. Porque a forma como a entrega ocorreu é também de extrema importância. A gente começa com, temos uma das imagens da refém Agam Berger indo aqui ao lado. Vocês começam a ver as imagens conforme discorro e a gente entende mais a respeito do assunto. Vocês veem ela então cercada por membros do grupo terrorista, conforme é exibida em um palco antes de ser entregue à Cruz Vermelha. Não foi a única não. O Hamas forçou reféns israelenses a caminhar em meio, então, à multidão de palestinos, combatentes terroristas armados, antes de entregá-los à Cruz Vermelha, que intermediaria a entrega a Israel. Essa é uma das cenas constrangedoras que vem, então, dali. Em dado momento, ela foi feita a acenar. Temos as imagens, temos, então, Agam Berger, ela que é uma soldado acenando antes da sua entrega. Trazendo o contexto a respeito de quem se trata, Agam, de 20 anos, foi exibida nesse palco na cidade de Jabalia, no norte de Gaza, que foi cenário de intensos combates e bombardeios ao longo do conflito, e ela chegou então a ter esse gesto forçado, aparentemente forçado, de acenar as mãos antes da sua entrega. As imagens que a gente tem também de uma outra, a civil Arbel Yehud, de 29 anos. Arbel Yehud, e vocês veem que ela teve que caminhar então em meio a uma multidão. Temos as imagens então, isso são imagens de drone de mais cedo, quando da entrega, que foi hoje, na madrugada, horário do Brasil, pela manhã, horário de Israel. Aconteceu ao longo do dia e terminou à tarde no horário local. Por 5 horas da tarde havia encerrado então as entregas. Vocês estão vendo a série de carros conforme o vídeo progride. Ele é breve e deve chegar em instantes. A gente tem então mais das cenas. E no meio dessa muvuca toda que está na tela, no meio dessa movimentação da multidão, está então Arbel Yehud, uma das reféns. Vocês veem ela caminhando em meio a esses homens. Ela é essa pessoa de cabeça abaixada, então circundada de terroristas com uma multidão à volta. As cenas, por certo, são fortes. Além das duas, Gadi Moses, que é um idoso de 80 anos, ele e Arbel estiveram no poder da Jihad Islâmica, um outro grupo menor que atua em Gaza, e também foram libertados em meio ao caos. Ainda tem um detalhe, que é mais um dos fatores que faz a entrega ser descrita como caótica na imprensa internacional, e bom, pela evidência dos olhos nus, né, que é de que ocorreu em frente à casa de Yahya Sinwar, que foi um dos arquitetos do massacre de 7 de outubro. A escolha do local também chama a atenção. Vocês talvez lembrem, quem acompanha o canal, a gente chegou a cobrir a morte dele pelas Forças de Defesa de Israel há algum tempo atrás. Teve um vídeo famoso divulgado pelas IDF, no qual um drone mostrava ele em uma casa antes da casa ser baleada por um tiro de um tanque de guerra, e ele então veio a falecer depois que se confirmou no dia seguinte. Ele era um dos principais líderes do Hamas e um dos arquitetos, de fato, do 7 de outubro, como a gente dizia. Isso foi em Khan Yunis, no sul de Gaza, que é onde ocorreram as entregas. As imagens que vocês viram há pouco eram dali. Numa reação imediata, no meio desse imbróglio, Israel interrompia, então, a devolução do seu lado dos 110 prisioneiros de segurança palestinos que seriam entregues em troca desses 8, 5 tailandeses, 3 israelenses, então, que eram soltos. 32 deles, vale registrar, dos que eram devolvidos a Gaza, cumprem sentenças de prisão, cumpriam perpétua por ataques fatais contra israelenses, então, movimentações terroristas. Quando se viu que aquilo estava ocorrendo na entrega dos reféns israelenses, Netanyahu de imediato pediu que se congelasse o processo de devolução dos palestinos, dos prisioneiros que estavam sob posse de Israel. E, de fato, os ônibus onde eles eram carregados foram parados, eles foram orientados a descer, e só se resumiu a coisa quando, pelas 5 da tarde, os reféns israelenses já estavam de volta do lado israelense da fronteira. Eu consulto aqui as minhas notas, por isso olho aqui abaixo, mas a gente tem, então,
o pronunciamento do Netanyahu, que também se manifestou a respeito do assunto. Vocês veem ele aqui ao meu lado. Ele fala em hebraico, foi um de alguns pronunciamentos que ele fez ao longo do dia. Eu leio aqui, entre aspas, uma das questões que ele falou. Para quem fala hebraico, talvez não esteja especificamente registrado nesse vídeo, isso é só um trecho dos pronunciamentos de hoje. Mas ele falou: essa é mais uma prova de crueldade insondável da organização terrorista Hamas. Exige que os mediadores se certifiquem de que cenas tão insuportáveis não se repitam e garantam a segurança de nossos reféns. Qualquer um que ouse prejudicar nossos reféns arcará com a responsabilidade. Aquela moça, Arbel, também já tinha sido um ponto de tensão anteriormente nesse acordo. Ela deveria ter sido libertada antes, mas por estar sob posse de uma outra organização, então o Hamas acedeu à Jihad Islâmica no imbróglio, o Hamas não tinha já cumprido anteriormente um acordo envolvendo ela a tempo. A gente tem também um vídeo dos tailandeses sendo liberados. Então foram 5 tailandeses que foram levados diretamente à Cruz Vermelha e foram encaminhados para uma instalação da IDF. Eles, na sequência, então, devem voltar à Tailândia, ou veremos, alguns talvez fiquem em Israel. Como estavam lá os tailandeses, bom, eles trabalhavam em Israel. A gente tem aqui o background a respeito deles. Eles foram sequestrados durante o ataque de 7 de outubro, trabalhando em 4 fazendas próximas à fronteira com a faixa de Gaza. Eles eram agricultores. Dezenas de trabalhadores, interessantíssimo, agrícolas tailandeses, foram mortos e 35 sequestrados. Depois dos israelenses, os tailandeses, não se imagina para quem está acompanhando a notícia de longe, mas foram o maior grupo em termos de nacionalidade afetado. Os tailandeses também não envolvem troca por prisioneiros palestinos, são um gesto de, se é que se pode dizer assim, se é que se pode utilizar essa palavra, boa vontade, que vem do Hamas. Ainda tem mais tailandeses em cativeiro e 2, supostamente, relata-se, teriam sido mortos. É interessante porque a gente falava do fato e falávamos também da circunstância. E agora a gente prossegue, porque a forma como isso ocorre também permite um vislumbre mais amplo das tensões que agora dominam a discussão entre Israel e Hamas, do que agora domina o progresso do cessar-fogo no Oriente Médio e do que isso significa em termos de entender a conjuntura atual e para onde se desdobra daqui em diante. O caso tem, por certo, uma relevância e, por certo, também algum tipo de demonstração de força do Hamas, um grupo que aparentemente estava e está, em grande parte, dizimado após as ações de Israel em reação ao ataque terrorista de 7 de outubro. Vale acrescentar que é uma sequência de uma série de outras ações. A gente resgata aqui na nossa apuração: militares uniformizados emergiram do esconderijo horas depois de que se concordou com esse acordo de cessar-fogo. Assim que a trégua começou, também foram rapidamente deslocados policiais organizados pelo Hamas para as ruas e atiradores para proteger uma série de comboios. Outra coisa, a libertação de uma pequena quantidade de reféns israelenses por uma maior quantidade de palestinos também foi alardeada como algum tipo de demonstração de força do lado do Hamas desse conflito. Novamente, foram 110 palestinos, 32 dos quais cumprem então sentenças de longa data por matar israelenses, contra 8 pessoas, 5 agricultores tailandeses, 3 israelenses, incluindo uma soldado, nenhum deles um criminoso, inclusive incluindo um idoso de 80 anos solto hoje, outras 2 meninas, uma de 20 anos, outra de 29. O que ajuda a gente a entender é o seguinte: vocês veem agora na tela do meu lado, para a gente não ficar no raso da análise perceptual, a gente tenta trazer isso para um debate que tem também embasamento acadêmico. O que vocês veem do meu lado é um estudo dos professores Gabriel e Dana Weiman, da Universidade de Haifa, em Israel, onde eles fizeram um estudo especificamente para jornalistas com o título Enfrentando a Guerra Psicológica do Hamas durante a Guerra de Gaza. O argumento desses 2 pesquisadores é de que, além de lutar, por certo, uma guerra terrestre, se luta também uma guerra psicológica. E é interessante, quando se fala de guerra híbrida, bom, o terrorismo é indissolúvel do próprio conceito, aonde muitas vezes, com certas ações localizadas e sem um exército de grande porte, conquista-se objetivos militares que jamais se conquistaria lutando com forças, em paridade de forças, com um exército maior. Foi a tática vista em muitos golpes de Estado do século passado, em particular a Revolução Comunista na China. Alguns outros são exemplo. Quando se fala disso no Oriente Médio, é uma tática que integra o portfólio de técnicas, a caixa de ferramentas de muitas guerrilhas, sejam elas radicais islâmicos, guerrilhas de matiz comunista na América do Sul, seja como for.
Ou alguém imagina a soltura de 110 prisioneiros se o Hamas tentasse invadir uma prisão e soltá-los pela força. Mas pela guerra assimétrica, como argumentam esses dois pesquisadores, utilizando de táticas de guerra psicológica, isso foi possível. A gente traz aqui uma apuração do que o estudo fala sucintamente. Eles apontam que a ofensiva do Hamas em 7 de outubro de 23 foi baseada não somente em invasão de terra com milhares de terroristas armados, mas também no início de uma invasão psicológica bem planejada e traumatizante que perdura por meses. O que também ajuda a entender, de certa forma, que as atrocidades vistas também têm método, segundo esses pesquisadores, precisamente feitas para instigar o terror e deflagrar alguns dos processos vistos ao longo desse tempo. Os especialistas em comunicação e psicologia de guerra afirmam que o Hamas é uma das organizações terroristas mais experientes na área de propaganda e guerra psicológica. O artigo revela ainda como o Hamas planejou suas operações, desde as câmeras usadas para filmar o massacre e transmiti-los para as redes sociais online, até o uso de reféns e sua libertação cerimonial e mediada em massa. Casos como os que vimos hoje, complementando a retrospectiva que a gente agora resgata. Segundo esses pesquisadores, é o que ocorre. Bom, enquanto o acadêmico é bem-vindo, claro que a percepção ao olho nu já sugere exatamente a mesma coisa. Talvez um dos casos mais notórios seja o caso dos nenês ruivos, um deles o Kfir Bibas, que completou 2 anos na semana passada, então capturado para cativeiro como um recém-nascido. Desde 7 de outubro de 23, na época, ele era ainda bebê, foi capturado com os pais e irmãos. O irmão Ariel, na época, tinha 4 anos. E é um dos casos mais trágicos, que ajuda a gente a entender também precisamente esse ponto. Enquanto é dito do lado do Hamas que a criança já estaria morta, do lado de Israel ainda duvida-se a respeito disso e busca-se apuração. Esse tipo de conflito e esse tipo de zona cinzenta que atormenta, por certo, não só os envolvidos diretamente, mesmo nós que noticiamos, mesmo aqueles que assistem, e algo que causa impacto globalmente, são uma parte do arsenal bélico, tanto quanto seria uma arma em punhos ou um foguete disparado. Isso é interessante e ajuda a gente a entender um pouco a respeito de como o Hamas se posiciona agora. E a gente pode abrir o escopo para quais são os desafios adiante e também tentar entender um pouco dos problemas estruturais que permanecem, porque se os objetivos do Hamas, em certa medida, foram conquistados com técnicas de guerra psicológica e guerra assimétrica, Israel disse que prosseguiria no conflito até que seus objetivos fossem conquistados. E muitos têm ceticismo quanto a se isso pode perdurar em termos de esse cessar-fogo. Por quê? Porque muitos dos objetivos parecem não ter sido conquistados. Se o objetivo era dizimar o Hamas, o que a demonstração de agora mostra é que isso parece não ter ocorrido, pelo menos em dados aspectos da situação. Mas, por certo, tanto o Hamas quanto o Hezbollah, os Houthis e outros grupos patrocinados pelo Irã não encontram a mesma força de combate que tinham no início do ano de 2024, mesmo ao final do ano de 2023. E com um novo governo que promete pressão máxima sobre o Irã, o americano, também é possível que várias fontes de financiamento desses grupos sequem. De forma interessante, vale a pena a retrospectiva de alguns dos desafios estruturais que também ajudam, à luz do passado, a entender o que acontece no futuro. O que vocês veem ao meu lado agora vem da Palestinian Media Watch, um intelectual israelense chamado Itamar Marcos, mantém essa organização e ela chama-se, então, PMW, Palestinian Media Watch, significaria, em termos de tradução livre, uma vigília da mídia da Palestina. Watchdogs são organizações de fiscalização, menos comum no Brasil, se vê muito isso no mundo de língua inglesa e nos Estados Unidos. Organizações independentes na sociedade civil que servem precisamente para monitorar um ente específico. Há várias delas que são organizações privadas, por exemplo, monitorando a ONU. Essa, uma israelense, monitora como ocorrem os relatos de mídia a respeito dos conflitos. E o que ela traz também ajuda a gente a entender a narrativa mais ampla de uma guerra psicológica. Mas essa reportagem não trata especificamente sobre isso. Do que trata, então, eu leio a manchete com vocês. Em português, ela diria: a autoridade palestina pagou 506 milhões de shekels aos terroristas que estão sendo soltos na atual troca. Não se refere apenas aos 110 de hoje trocados pelos 8 que saem de Gaza para Israel e os 110 que saem de Israel para Gaza, mas no contexto mais amplo de toda a troca de reféns. E eu vou acessar com vocês o artigo. A gente passa pela um dos desafios estruturais que resta adiante, e a possibilidade de que auxílio humanitário e reconstrução, algo destinado ao benemérito, benefício de civis, acabe nas mãos de terroristas e possa financiar mesmo incidentes como os vistos adiante. O artigo fala o seguinte: Israel está soltando, ao longo do período de 42 dias previsto pelo cessar-fogo, 734 terroristas em troca de 33 reféns israelenses.
todos os terroristas, dos quais 200 são assassinos, na ocasião dos 110 de hoje, 32 eram, recebem pagamentos da autoridade palestina desde que foram presos, totalizando, então, 506 milhões de shekels, o que equivaleria a 141 milhões 837 dólares americanos e, para ser preciso, 87 centavos. Os terroristas recebem pagamento adicional pelas esposas e crianças, e aí não se sabe o quanto se inclui nesse cálculo. Então, com certeza, pelo menos 141 milhões de dólares estão indo para assassinos já condenados em Israel, terroristas que cometeram ações de assassinato, agora soltos em troca dos reféns. O que ajuda a gente a destacar um pouco de quão complexa é essa situação e dos desafios que restam adiante. Dos 316 terroristas que estão sendo soltos, melhor dizendo, das 734 pessoas que estão sendo soltas, para utilizar um termo mais brando, 316 estão sendo soltas como milionários, em termos de shekels, não de dólares. 259 são terroristas do Fatah, 296 terroristas do Hamas, 61 terroristas da Jihad Islâmica, tem Frente Popular da Libertação da Palestina, 3 são terroristas do Estado Islâmico e 89 seriam terroristas sem afiliação a organizações específicas. Essa é a apuração, então, da Palestinian Media Watch, o que destaca como algumas das estruturas que possibilitam terrorismo no Oriente Médio ainda parecem estar em vigor, e enquanto esse cessar-fogo e a soltura dos reféns é bem-vinda, há mais adiante a se observar. No momento, Steve Witkoff, o enviado especial de Donald Trump para o Oriente Médio, está em Tel Aviv. Ele deve seguir intermediando e monitorando a saída dos reféns e o cessar-fogo. Claro, ele próprio foi enviado para lá ainda no período de transição da presidência dos Estados Unidos, precisamente para isso. Diz ele que conseguiu isso por causa de Donald Trump, que falou, aspas, para o presidente americano, que se o acordo não fosse alcançado até ele entrar na posse, all hell is gonna break loose, o inferno vai explodir, o bicho vai pegar. Aí se traduza coloquialmente como quiser, é um termo que tem esse efeito, esse sentido. A gente destaca ainda que, enquanto isso acontece, e muitos desses desafios são discutidos, inclusive como lidar com o Irã, grande patrocinador de terrorismo dos grupos que executaram esse ataque e que conflitaram com Israel ao longo dos últimos 2 anos. Hezbollah e Iêmen, no Iêmen os Houthis também, Hezbollah no Líbano, além do Hamas na faixa de Gaza. Como lidar com o país e o que acontece na sequência? Bom, a gente já tem uma indicação de que isso pode ser uma prioridade para a Casa Branca conforme os fatos se desdobram adiante. Netanyahu será o primeiro líder estrangeiro a ser recebido por Donald Trump na Casa Branca. O encontro acontece em 4 de fevereiro. Então, na semana que vem, teremos Netanyahu e Trump. Caso o encontro seja transmitido ao vivo, caso haja pronunciamentos, você conferirá com tradução simultânea, por certo, aqui no Epoch Times Brasil, conforme temos feito o nosso melhor para também levá-lo em tempo real aos eventos que moldam o mundo.